Oi, eu sou o Daniel e hoje a gente vai conversar sobre o que é design. Porque essa parte de, nossa, o que é design é diferente para cada um. Tem gente que acha que design é só a cara de uma coisa, ou que design é só a aparência, ou que você pode pegar e só colocar design em projeto. Então é muito comum num projeto de design qualquer alguém ir lá e falar, pô, eu vou jogar uma camada de design numa coisa que já está pronta. Que é você pegar alguma coisa que já existe, que é tosca, e simplesmente dar um banho de loja, um banho na interface, esfregar a interface, para fazer aquilo lá ficar mais bonito. O Steve Jobs, por exemplo, tem uma noção diferente de design do que a maioria das pessoas tem. Para ele, design era como uma coisa funciona. O design não é só a aparência da cortina, o design não é só a cor do teu tecido. Então o design é como eu me sinto com relação ao funcionamento daquilo. Uma definição muito boa do que é design é que o design é a ação de projetar alguma coisa. Quando a gente pensa então em design como projetar algo, a gente vai imaginar que você pode projetar algo que, por exemplo, é feio. Eu posso resolver colocar aqui uma caveira para impedir que alguém chegue perto de uma plataforma de petróleo ou de uma coisa que explode. Então o papel de um designer não é necessariamente só fazer o que é bonito. O design de interação, a gente nem se preocupa tanto só se uma coisa é bonita. A gente não fica lá pensando, poxa vida, será que esse botão é bonito? Eu preciso que esse botão seja, por exemplo, clicável. Eu preciso que um botão seja fácil de manipular. Eu preciso que um item da interface seja fácil de alguém associar a alguma outra coisa que existe na vida dela. Então um dos papéis do designer, como auxiliar na construção dos produtos ou na construção das experiências, é ele tentar viajar e se projetar em outros lugares. O que é UX? UX é um acrônimo para User Experience, então é uma sigla para User Experience, que quer dizer em português experiência do usuário. UX é um termo que a gente utiliza quando a gente quer mencionar a relação de uma pessoa com um produto, serviço, objeto, aplicativo, software, etc. Porque hoje as pessoas atribuem normalmente duas coisas à experiência do usuário. A experiência do usuário de uma maneira grande, que é toda a relação que a gente tem com um produto. A sua relação com o seu liquidificador, a sua relação com a tua máquina de lavar, a sua relação com qualquer coisa pode ser medida em termos de experiência do usuário. Então a gente pode ter essa experiência do usuário sendo positiva ou sendo negativa. A experiência do usuário pode ser macro ou ela pode ser micro. Agora, uma coisa, com certeza a experiência do usuário não é. A experiência do usuário não é interface. Então a interface de um sistema não é a experiência do usuário. A interface do sistema é uma parte da experiência do usuário. Outra coisa que é importante falar é que a experiência do usuário é do uso de alguma coisa. É por isso que chama experiência do usuário e não experiência do cliente. Esse tipo de discussão faz parte de um pensamento a respeito de, poxa vida, eu quero melhorar a vida de um cara que é o usuário do meu serviço, do meu produto, do meu aplicativo. Então, por isso que você ter esse mindset de pensar se colocando no lugar do usuário é basicamente a raiz da experiência do usuário, a raiz do UX. Ou seja, resumidamente, UX é se preocupar com o usuário do seu produto ou do seu serviço. Fala, meus queridos! Vou contar pra vocês como que é a vida de um designer gráfico. Primeira coisa que eu vou falar foi uma vez que eu me ferrei, que foi quando eu comecei a trampar. No meu primeiro dia de trabalho, já cheguei lá na gráfica, abriu o Photoshop, tinha que fazer um flyer. Falei, cegado, né? Vou fazer um flyer tesão aqui. Flyer de uma mecânica. Fui lá, criei o arquivo, RGB, montei toda a arte bonitinha. Mandei pra chapa, saiu a chapa, foi pra impressão. Nas primeiras impressão que já saiu o negócio, já cagou no o verde misturou com o rosa, que a cor não dava pra ver nada. Aí ficava uns rosa com uns vermelhos também, que não dava pra enxergar nada. A escrita ficou tudo errado. O impressor já pegou, já chamou o dono da gráfica. O cara cagou lá, hein? Isso é tudo errado aqui, ó. Aí ele chegou em mim, me deu uma bela de uma mijada. Eu sempre, você faz em CMYK. Vou explicar pra você o que é o CMYK. CMYK é a cor de tintura, e que são 4 cores diferentes. Que RGB são as cores que o monitor reconhece, são as cores de luz. Me deu uma mijada e depois ele me mostrou como é que fazia. Eu fiz aquela arte, aí eu fiz em CMYK. Não saiu a mesma coisa que a primeira, as cores não saem iguais. Sempre que vocês forem fazer alguma arte, alguma coisa para uma gráfica, além de você ter que fazer a cruzeta de corte, sangue em sangue, essas paradas tudo, você tem que criar o arquivo em CMYK. Falou, galera, até mais.